praticamente quase uns 20 anos de violência dentro de casa. Era medo de acontecer alguma coisa pra minha família, entendeu? Eu doía, eu sentia tudo sozinho, deu pra não prejudicar minha família. Porque geralmente é medo que a gente tem, não tem pra onde ir, a gente fica com medo e geralmente não quer prejudicar a família, todos já têm esse problema, né? E a gente vai ir mais com o problema da gente. As vítimas, assim, eu digo que em questão da violência doméstica não existe nenhum limite de etnia, nem de classe social, nada. Então, realmente, sendo mulher, infelizmente está sujeita a ser vítima de violência doméstica. Quase sempre elas chegam bastante abaladas, psicologicamente, fisicamente, tentando dar um basta na situação. Ele me batia, ele falava palavrões, na mãe dele eu não podia ir na mãe dele, nas irmãs dele. Entendeu? Era tipo uma prisioneira dentro de casa, era eu e minha filha trancados dentro de casa. Era só do serviço para casa. Começou com agressões físicas, agressões verbais, que ele humilhava psicologicamente também, humilhava psicologicamente, ameaçava minha família, ameaçava meus filhos, que ia matar. E daí a gente fica com medo e não tem coragem de sair nem de denunciar. Que 99% das mulheres que procuram a delegacia não foi a primeira agressão, não foi a primeira violência que sofreu. Elas sempre procuram, já vem sofrendo há um certo tempo, sofrendo essa violência dentro de casa, no ambiente doméstico. Era ele dando em mim e o cachorro junto, ao mesmo tempo puxando pelas pernas. Eram cenas de horror e a minha filha chorando, desesperada. São ocorrências que envolvem geralmente abalos emocionais por parte das vítimas, né? Eles vivem já numa situação bastante complicada em função do nível cultural deles e social. E corriqueiramente essas ocorrências estão relacionadas à falta de trabalho, ao consumo de bebida alcoólica, droga ultimamente, né? Que é o mal do século, né? Em muitos casos tem álcool associado ao alcoolismo, tem o uso de drogas, outras drogas ilícitas também, principalmente no final de semana. Só que o que acho que é importante frisar é que o alcoolismo não é a causa da violência doméstica. O alcoolismo é o propulsor da violência, né? Porque senão todos os homens que ingerissem bebida alcoólica acabariam batendo na mulher. Mas ele era violento mesmo sem usar droga. Era uma pessoa, como se diz, um psicopata mesmo, que na frente dos outros te tratava bem, tratava todo mundo bem, todo mundo gostava dele, mas dentro de casa se transformava em outro monstro, era um monstro daí dentro de casa. E às vezes sem usar droga, sem mais, sem menos. Se ele falasse alguma coisa e não respondesse, ele te virava a mão no rosto. Cansado de estar na mãe dele tomando um mate assim, aí ele chegar já louco assim, ó, e chamar e tu entrar na porta e levar um tapão na cara. Era tudo, era soco, era pontapé, era com faca também, era ameaças, com esgoelamento, com tudo que pudesse imaginar, batia onde não aparecia, batia mais na cabeça para não aparecer marca, para os outros não ver. São situações bastante difíceis da hora da gente manter o controle, porque existe toda uma situação ao redor, né? Geralmente a situação é crítica, ver uma mulher agredida, né? Ver que é uma mulher indefesa sendo agredida às vezes por um homem que está muitas vezes ali próximo, né? Embriagado, tentando causar mais tumulto, né? E ainda tentando agredir a vítima, muitas vezes querendo sobrepujar a força policial que está no local. Existe o medo, sim. Ela é ameaçada muitas vezes, não só ela, mas os filhos. Existe a vergonha, porque é diferente a mulher denunciar o companheiro, o pai dos filhos, o namorado, o ex-namorado, seja pessoas das suas relações de convívio, do que ela denunciar, por exemplo, o autor de um furto que ela não sabe quem é, que acabou levando o CD, o som do carro. E eu ia na delegacia, dava a parte dele e voltava para casa, porque eu não tinha para onde ir, e ele ameaçava minha mãe, meus irmãos, os meus sobrinhos, que ele era muito apegado, e gostavam dele. E ele dizia, eu dou veneno para os teus sobrinhos, só para te sentir na pele, para te ver eles morrer. Aí eu tinha que voltar.
No início a gente sempre pensa que a pessoa vai mudar com o tempo, porque vai ser pai, vai ter uma família, acho que a pessoa vai mudar, mas acho que é só ilusão da cabeça da gente mesmo, porque a pessoa não muda. Outro ponto importante é que a mulher, de regra, acredita que o companheiro vai acabar mudando, né? E, infelizmente, na minha experiência como delegada da Delegacia da Mulher esse tempo todo, eu não vi nenhum caso, tá? Então, pelo menos eu não vi casos concretos que realmente tenha ocorrido uma mudança de comportamento. Eu acho que o ser humano, ele tem essa flexibilidade de realmente mudar seu comportamento, de mudar. Mas nos casos de violência doméstica, essas promessas, elas acabam não sendo cumpridas. E ele acaba agredindo novamente e elas voltam para a delegacia. Analisando esses 3 homicídios que ocorreram aqui em Santa Maria, os 3 homicídios são os chamados feminicídios, né? O que são os feminicídios? É quando a mulher morre, ela é morta em razão de gênero, ela é morta em razão de ser mulher. E esses aí são exemplos típicos, os 3. Uma bancária que foi morta por quê? Porque ela pôs um fim no relacionamento, ela não queria mais um relacionamento que não estava mais a deixando feliz. E esse foi o motivo. A sentença de morte dela foi não querer continuar o casamento. A segunda, essa foi o segundo homicídio. O último homicídio, a mulher foi estuprada e morta. O primeiro homicídio que nós tivemos uma senhora idosa foi o filho que matou a mãe, já havia agredindo por muito tempo, em várias circunstâncias, e aí tem envolvimento de droga. Então são o quê? A situação de vulnerabilidade que a mulher se encontra. Eu acreditaria que nunca fosse ver uma situação dessa, ao ponto que um homem chega, né, além de ter cometido um crime, ser livrado de um corpo da maneira como, né, achando que ninguém ia ver, que estava acima da lei, que de repente não ia dar em nada, como eles costumam dizer, né? Eu vejo isso uma tendência para os próximos anos, diria assim, porque as pessoas estão muito volúveis, né? Elas entendem que tudo é posse e propriedade, então acham que pode fazer o que bem entender. Não pensam que é um ser humano que tem livre-arbítrio, que as pessoas podem ir e vir, ter outros sentimentos e que hoje em dia o relacionamento é uma coisa tão volúvel que tanto tem como não tem e as pessoas hoje não entendem isso. Eu já tentei até me matar, como tem várias mulheres que já tentaram se matar, porque a gente acha que não tem mais saída. Que aquela pessoa ali te prejudica tanto, que a gente diz assim, eu prefiro morrer do que continuar essa vida. Eu chego na hora que, olha, não aguento mais, porque eu apanho, me bate, me xinga, me humilha. A primeira coisa que eu quero dizer é humilhação. Assim, humilhação, o psicológico tremendamente abalado por causa da humilhação. Às vezes eu sinto um sentimento de raiva, porque eu perdi serviço, tive que abandonar a casa, tive que abandonar tudo, largar tudo. Até hoje eu não consigo ter liberdade de procurar minha família ainda, por causa dele. Porque eu sei que eu não quero me aproximar da minha família ainda para não prejudicar eles. Essas mulheres chegam aqui extremamente fragilizadas, extremamente desqualificadas do seu papel de cidadã, extremamente debilitada, às vezes física, porque chegam com machucados, às vezes psicologicamente, porque as marcas são da violência que foi psicológica e não a física. A gente teve que abandonar a casa, teve que abandonar filhos, abandonar serviços, deixar tudo para trás para começar uma vida nova. Nós tivemos mulheres que chegaram acolhidas aqui, que a gente foi trabalhando, que a gente foi conversando, e que num determinado momento ela chegou e disse assim, antes de eu vir para casa de passagem, eu não tinha direito de usar uma calcinha, eu usava cueca. Porque se eu usasse calcinha,
eu iria estar cometendo adultério ou traindo ele. Mas eu sempre tinha um pensamento, um dia quando eles crescer, eu vou dar um jeito na minha vida, eu quero mudar, porque eu não quero ficar o resto da vida sofrendo humilhações e apanhando de um homem que nunca me deu valor, né? Tem que mudar é a nossa cultura. Tem que mudar a educação. Para médio e longo prazo, nós temos uma diminuição nessa questão da violência, né? Eu acho que é importante a divulgação, o debate, a mídia. Acho que as mulheres estão pensando mais, estão também registrando mais. Mas nós temos que assim, mudar dentro de casa, mudar a educação dos filhos. Aí nós temos que educar meninos e meninas da mesma forma, né? Então, respeitando os direitos uns dos outros. Isso aí, essa questão da educação, ela está inserida na Lei Maria da Penha, que é a mudança dos currículos escolares de ensino médio e de ensino fundamental, para que as crianças, a partir daí, elas já comecem a questionar e estudar direitos humanos e a violência de gênero. Mas isso está no papel. Eu não conheço nenhuma escola que tenha, não houve essa mudança. Então, começar por aí. Aí nós temos a mídia, que é extremamente machista em algumas propagandas, assim, construindo valores de desvalorização da mulher, né, em várias propagandas. Isso também, a partir do momento que a mulher é tratada não como pessoa, mas como objeto, e o objeto não tem direitos, e o objeto não precisa ser respeitado. Então, eu acho que o questionamento todo é esse. O nosso trabalho realmente é acolher essas mulheres e fazer com que elas alcancem a cidadania que está na Constituição brasileira, que está no papel, né, e que elas possam acessá-las e possam sair do círculo de violência. A Mostra de Arte Retratos da Violência surgiu a ideia no ano de 2011. E como que surgiu essa ideia? Surgiu entre as policiais aqui da delegacia, de nós mostrarmos a violência fora das dependências da delegacia. E aliando isso à arte também, porque as pessoas conseguissem observar, talvez até com mais atenção, essa violência. Então, o que foram feitos? Essas obras todas são locais de crime, vítimas ou materiais apreendidos, armas e outros materiais usados na violência contra a mulher. E esses objetos, então, através de fotografias, eles foram, então, repaginados, eu poderia dizer assim, pelas policiais. Eu participei também, então todas fizeram obras e essas obras foram expostas, então, em shopping, tanto aqui em Santa Maria como também em Porto Alegre. E tem uma repercussão muito boa. Por quê? Porque as pessoas que muitas vezes não entravam em delegacia ou nunca entraram para fazer um registro de ocorrência e conseguiram ter mais perto a dimensão do que é violência contra a mulher, né? Não ficou somente nos telejornais ou nos jornais, mas elas conseguiram perceber que essa violência existe e essa violência está mais perto do que nós imaginamos. E nos locais onde as obras eram expostas, nós deixamos canetas e papéis, né, onde as pessoas colocavam suas impressões sobre as obras, sobre o sentimento que surgia no momento que viam as obras, os locais de crimes, as vítimas. Então depois nós lemos todas essas impressões e até fizemos um outro quadro com as impressões das pessoas. E nós atingimos nosso objetivo, depois discutindo com o pessoal da delegacia, que era realmente colocar, além das dependências da delegacia, mostrar o retrato realmente da violência em Santa Maria e sensibilizar e gerar uma discussão, no mínimo um incômodo para a sociedade santamariense nesse aspecto de violência contra a mulher. Quando a vítima procura a delegacia, ela quer que todo o problema seja solucionado, né? E às vezes isso nos causa uma certa, até mesmo impotência, que nós temos um limite, no nosso trabalho, né? Mas, ao momento que ela procura a delegacia, ela não está mais sozinha, né? Então tem essa intervenção do Estado, tem essa intervenção da polícia. E eu acho que o importante é destacar que essa intervenção pode salvar uma vida. Geralmente está só o casal lá.
Então, não existe assim como a polícia adivinhar ou fazer uma investigação sobre, né? Então, nós somente vamos proceder após uma denúncia ou da vítima, ou de um familiar, ou de um vizinho, né? Que tenham coragem, denuncie. Denuncie, vão na delegacia, porque tem proteção para a mulher. E nas casas de passagem tem advogada, tem psicóloga, tem assistentes sociais, tem as educadoras que ficam contigo ali, que conversam contigo, te dão maior apoio. Não adianta nós afastarmos a mulher da violência, nós inserirmos no mercado de trabalho, se nós não conseguirmos manter o agressor afastado dela. Aos poucos eu vou começar a viver minha vida de novo, recomeçar minha vida só em paz. Eu quero ter paz de chegar em casa, deitar e dormir descansado. Feliz, graças a Deus, vitoriosa. Eu sei que agora tem muitas mulheres que apanham, aceitam. Como eu conheço várias, entendeu? Eu falo, gurias, denuncie. Pense no filho de vocês. Porque eu pensava na minha filha tem 13 anos. A mãe, depois ela pega o namorado, vai apanhar dele, é a rotina, minha mãe apanhava do meu pai, isso é a rotina apanhar. Entendeu? Aí minha filha hoje está bem, está feliz. E que eu digo, denuncie. Não aceite, não fique calado.